Olá, queria entregar uma mensagem da palavra de Deus, tentando responder a pergunta: como você pode obter o perdão? Como eu posso obter o perdão? Como você pode obter o perdão de Deus? Em 1 João capítulo 1, versículo 9, ainda, versículos de 5 a 10, mais precisamente falando, mas vamos focar no versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, como que você pode obter o perdão de Deus? Veja bem, o único e absoluto meio é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessar a Ele seus pecados e pedir a Ele perdão. É isso que diz o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o perdão de Deus só é possível pela confissão dos pecados a Jesus. Ele é o Senhor e Salvador único e suficiente. É absoluto. Único, suficiente, absoluto. Isso quer dizer que não pode haver mais ninguém. Você não pode apelar para mais ninguém, nem usar ninguém mais como intermediário, por mais santo que seja. Quem está falando isso aqui é São João, Ele que diz que precisamos confessar os nossos pecados a Jesus, pedir perdão a Jesus. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, por exemplo, ele disse: Pai nosso que está nos céus, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Manda se dirigir diretamente a Deus. E depois Jesus ensinou que deveríamos nos dirigir diretamente a Deus em nome dele, Jesus. Então, o único meio que nós temos para receber o perdão de Deus é através de Jesus. Ele é o único, suficiente, absoluto Salvador. Você não pode colocar ninguém mais como intermediários, como a possível mérito diante de Deus. Os méritos são simplesmente de Jesus, mais ninguém. Se você fizer isso, colocar outros personagens, pedir para outros personagens, acreditar em outras coisas, obras e tal, você está pecando, está estabelecendo algo que Deus não estabeleceu, está substituindo algo que Deus, na verdade, estabeleceu. E isso é pecado, isso é transgressão. Não se pode colocar outros fundamentos que Deus não estabeleceu. Os fundamentos estão nas Escrituras. Para isso existe a Bíblia, É a nossa regra de fé e de prática absoluta. Nós não podemos colocar outros fundamentos que Deus não estabeleceu. Veja a partir do versículo 5 aqui, as condicionais, que caracterizam muitas coisas que acompanham a vida daqueles que queiram o perdão de Deus. Por exemplo, no versículo 6, diz: se dissermos que temos pecado, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, aquela pessoa que diz que é crente, mas anda em pecado, Esse é o mentiroso. Esse é o mentiroso, é o falso crente. Está dentro da igreja, vive uma aparência de crente, mas não é crente. É falso. O outro, se, aqui vários condicionais, Versículo 7, que diz assim: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Este é o cristão verdadeiro. Ele diz que anda na luz e anda realmente na luz,
e aí ele tem o resultado, que é a purificação dos seus pecados, e a luz é Jesus. Não é possível dizer que anda na luz andando nas trevas. Trevas e luz não se comunicam, não pode coabitar juntamente. Então, ou o crente é de Jesus, ou o crente é do mundo, do pecado, do diabo. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não pode coabitar a luz com as trevas, né? O versículo, a condicional do versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Também no versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque a Bíblia atesta que Deus olhou para a terra, Salmo 14, Salmo 53, diz que Deus olhou para a terra e não achou nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram. Todas as pessoas na face da terra, todos que já pisaram pela face da terra, todos que existem e todos que ainda existirão, somos pecadores, todos somos pecadores. Só há um dentre toda a humanidade que nunca pecou, Jesus. Os escribas e fariseus, que eram peritos em achar pecado nos outros, só não achavam neles mesmos, mas eram peritos em achar pecado nos outros, não acharam pecado em Jesus. Jesus os desafiou dizendo: qual de vós me acusa de pecado? E ninguém pôde fazê-lo. E para condenar Jesus, eles subornaram pessoas para darem falsos testemunhos, acusando Jesus de coisas que nunca... Jesus não cometeu, erros que Jesus não cometeu, pecados que Jesus não cometeu. E a prova disso, a prova que Jesus era realmente justo, é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se Jesus não fosse um santo, não fosse aprovado por Deus, ele teria ficado na morte como qualquer um de nós. Ou seja, seria mais um pecador, porque é isso que está destinado aos pecadores, morrerem a morte eterna. Jesus não, Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo e reina para todo sempre. Então, essa é a prova de que ele realmente era justo. Inclusive tem um salmo que diz que não deixará o seu justo, que o seu justo veja a corrupção, não é? Então é isso que aconteceu com a vida de Jesus. Ele foi aprovado por Deus. Como Deus havia dito lá no seu batismo e também no Monte da Transfiguração: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Então esse é o recado de Deus para todos nós. Precisamos ouvir unicamente a Jesus. E se confessarmos o outro si, né? O si que nós queremos concluir aqui é o si do versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então esses são os meios, ou é o único meio que nós temos para receber o perdão de Deus. Como você pode fazer para ser perdoado? Confessando a Jesus os seus pecados, pedindo a Ele perdão, a Ele e tão somente a Ele, mais ninguém. A Ele e tão somente a Ele. Então, é o único meio para você se aproximar de Deus, mais ninguém. Se você tentar estabelecer outros personagens, outras práticas, outras crenças, estará transgredindo o mandamento de Deus. Estará transgredindo o que Deus estabeleceu, que só Jesus Cristo salva, não há outro. Esse foi o testemunho do apóstolo Pedro e do apóstolo João em Atos 4:12. Não há outro nome, não há pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Confesse a Ele os seus pecados e receba dele o perdão e a salvação. Amém.